Irmãos, hoje nós vamos finalizar o nosso livro Introdução ao Novo Testamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre as epístolas gerais, ou também conhecida como epístolas universais. E aí eu coloquei aqui, não sei se todos tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha lá no grupo, e é o que está na página 222, epístolas gerais, universais ou católicas. Entendeu? Por que católicas? Porque na realidade, irmãos, está na página 222, isso que eu estou falando para vocês. Porque a palavra católica ou católico significa universal. Entendeu? Então, quando fala assim epístola universal ou epístola católica, é epístola geral. Porque às vezes amanhã ou depois vocês vão pegar algum livro para ler, ou até mesmo na própria EBD, na própria escola dominical, às vezes vai estar lá epístola católica. Aí você fala assim, epístola católica? Que negócio é esse? Na realidade, a palavra católica significa universal. Entendeu? Então, na realidade, a igreja católica é a igreja universal. Aí você acha que é em vão que o bispo lá colocou igreja universal? Não é em vão, ele só trocou. Ele só trocou, entendeu? Porque na realidade, católica é universal, universal é católico. Então, isso é estratégia. É estratégia. Nós vamos estudar, irmãos, futuramente, daqui uns 3 livros, se eu não me falha a memória, História da Igreja. Vocês vão ver que quando se fala, e o catolicismo pega muito sobre isso, mas vocês vão estudar a História da Igreja, vão amadurecer vocês a esse respeito. Vocês vão ver que até 1517 existia uma igreja só. A igreja era uma igreja universal, pastor? No entanto, lá em Hebreus diz Assembleia Universal dos Santos. Então, no latim, universal é católica. Então seria o que? A igreja católica, ou a igreja Assembleia dos Católicos, se a gente transliterar assim, Mas depois de 1517, com a reforma protestante, é que surgiu o protestantismo e o catolicismo. Entendeu? Mas a princípio, até o ano 313, a igreja católica, podemos assim dizer, que a igreja universal, não é igual hoje, tá, irmãos? Era uma igreja santa, não tinha idolatria, professor? Não tinha os dogmas que tem, seguia, era a sequência de Atos dos Apóstolos. Depois de 313, que Constantino assume o domínio do Império Romano, que ele uniu igreja e Estado, começou os problemas. Por isso que houve a reforma protestante. Então, como vocês são estudantes de teologia, eu quero que vocês amadureçam um pouquinho nesse assunto, entendeu? Vocês são estudantes, então você tem que começar a criar um pouquinho de raiz, pastor? Assustar quando não. Isso, não assustar. Porque de repente você acha interessante, você vê algum livro na Betel, ou algum lugar que você fala, vou comprar esse livro, porque é o assunto que nós estudamos. Aí está lá, Epístola Católica. Aí você já joga o livro fora. Não. A palavra católica significa universal. Entendeu? Então hoje nós vamos estudar o que? As epístolas gerais, que também denomina universal ou católica. Entendeu? E hoje nós vamos estudar, começa com Hebreus e vamos finalizar com Apocalipse. Apocalipse não é epístola gerais, tá, irmãos? Apocalipse é o último livro da Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho sobre Apocalipse também. Aí na página 215 a 219 nós encontramos Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, que foi escrito aproximadamente entre o ano 64 a 68. Como que o escritor ele afirma essa data?
Ele afirma essa data porque eu creio que vocês vão lembrar que no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, o templo dos judeus, né? Que a princípio foi Salomão, depois foi reedificado por Zorobabel, Herodes, né? Herodes também ajudou a ampliar o templo. Então, essa epístola foi escrita antes da queda, antes do ano 70, porque o ano 70 foi um marco muito grande para a igreja cristã e para os crentes primitivos, foi a destruição do templo. Então, a epístola aos Hebreus, escrito aproximadamente entre o ano 64 e 68, aí nós perguntamos, quem é o autor de aos Hebreus? Quem poderia ser o autor de aos Hebreus? Na realidade, até hoje não se sabe quem escreveu Hebreus, não se sabe quem escreveu os Hebreus, mas os pais da igreja citam, está na página 216, isso que eu vou falar para vocês, ó. Paulo, Barnabé, Apolo ou Lucas. Existem essas quatro pessoas que poderiam, é uma teoria, que poderiam ser, página 216, irmãos. Mas só que o nosso pastor aqui, ele defende a tese, que é bem mais colocada, do que Paulo seria o autor, não que Paulo seja, mas que ele diz aqui, ó, os pontos teológicos de Hebreus combinam com as cartas de Paulo, os pontos teológicos, cristologia, salvação, Espírito Santo, você está entendendo? O autor aos Hebreus, aquilo que o autor escreveu, se encaixa com as cartas de Paulo, ou seja, os pontos teológicos. Segundo, as terminologias semelhantes. Algumas expressões utilizadas em Hebreus são encontradas nos textos paulinos. Então, também dá a parecer que foi Paulo por esse segundo motivo. Terceiro motivo, circunstâncias semelhantes. Ele diz aqui, ó, notificai-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Parece que Timóteo estava preso e o escritor aos Hebreus fazia planos para visitar os seus leitores na companhia de Timóteo, muito breve. Então, ou seja, as circunstâncias são semelhantes, né? Aí tem um dos testemunhos dos pais da igreja, testemunho de Clemente, bispo de Alexandria, que viveu no ano 150 a 215 depois de Cristo, sucedeu Panteu nas aulas de religião na igreja. Escreveu que esse lhe dissera que Paulo havia escrito a epístola aos Hebreus. Então, para finalizar aqui o autor, eu coloquei interrogação, porque nós não ousamos bater o martelo, mas só que as evidências mostram que foi Paulo, entendeu? Tudo leva a crer que foi Paulo. E qual é um dos temas principais aos Hebreus? Até eu coloquei aqui uma setinha aqui, melhor aliança. Você vai ver que Hebreus, ele enfatiza que Cristo é o sumo sacerdote semelhante ao sacerdócio de Melquisedeque, superior aos anjos, superior a Moisés, uma aliança superior, um sangue derramado superior. Tudo em Hebreus ele demonstra que Cristo é superior. Então, um dos temas centrais de Hebreus é a superioridade de Cristo. Cristo é superior. Irmãos, vocês que gostam de cavar o poço, carta aos Hebreus é muito linda. Se você não conhecer o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, ou Levítico e Números, se você ler Hebreus, você vai boiar, porque Hebreus fala tudo sobre o sacrifício, fala sobre as expiações, mas do Novo Testamento é uma carta fenomenal. Um dos motivos que demonstra-nos, né, que foi Paulo que escreveu, porque quem escreveu a carta aos Hebreus conhecia bem a lei, conhecia o Torá, para escrever com tanta precisão, né? Então, Hebreus foi escrito para os judeus convertidos a primeiro plano, por isso que já fala aos Hebreus,
ou seja, judeus convertidos, que eles tinham se convertido a Cristo, eles eram crentes, o templo ainda não havia sido destruído, aquilo que eu falei para vocês, e os judeus eram apegados aonde? Vocês se lembram que nós falamos isso? A templo. Os judeus eram apegados a templo. Mas espera aí, agora não precisa mais matar cordeiro, não precisa mais matar bode, não precisa mais ir ao sumo sacerdote, ao sacerdote, mas tem o templo. Então Hebreus ele mostra que Cristo é superior, que os crentes não precisariam mais matar cordeiro, matar bode. E o autor dos Hebreus, irmãos, no capítulo 6, no capítulo 10, vocês vão ver que ele fala do perigo da apostasia. Qual é o perigo da apostasia? Pessoas judeus que se convertiam ao cristianismo, aceitava, recebia a fé cristã, depois por causa das perseguições e das aflições que acontecia, eles voltavam ao judaísmo. É aquilo que ele diz lá no capítulo 10, se não me falha a memória, é aqueles que colocaram a Cristo vitupério, pisaram no sangue do Filho de Deus e ultrajaram o Espírito da graça. Está entendendo? Então esses crentes, eles estavam devolvendo Jesus à cruz, porque eles estavam negando o sacrifício de Cristo, e eles estavam voltando aos rituais, entendeu? Eles deixaram os rituais porque Jesus é o cordeiro. Se Jesus é o cordeiro, não precisa mais matar cordeiro. Mas aí as perseguições, as dificuldades, né? Uma igreja que estava tendo o surgimento agora, todas as aflições que estavam passando, aí eles estavam voltando ao judaísmo. Por isso que ele diz lá: aquele que regressar, aquele que voltar atrás, a minha alma nele não tem prazer. O justo viverá da fé, e se recuar, a minha alma nele não tem prazer. Ou seja, o justo vive da fé. Que fé é essa? A fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. Se lembra que nós falamos aqui semana passada sobre a justificação pela fé em Romanos? Está entendendo? Então o justo vive da fé, a fé no Calvário, a fé em Cristo. Então se recuar, o que é esse recuar? Recuar é voltar a praticar as obras antigas. Aí quando você lê a carta aos Hebreus, você vai ver que ela é profunda nesse assunto. Então, a primeiro plano é escrito, é dirigido a esses judeus convertidos. Segundo plano, toda a igreja, para todos nós, de todos os tempos. Depois tem a carta ao Tiago, que está na página 222 a 225. Esse Tiago aqui, irmãos, é irmão do Senhor Jesus. Esse Tiago é irmão do Senhor Jesus. Estava até falando com o Bruno agora, né? Quem participou da EBD no domingo passado falou sobre esse Tiago aqui. Esse Tiago aqui foi falado na EBD do domingo passado. Esse Tiago aqui, ele era irmão de Jesus, e nós vamos ver aqui em Judas que ele era irmão de Judas. Mas aqui em Judas diz assim: Judas, irmão de Tiago, que é irmão do Senhor, que é irmão de Jesus. Esse Tiago aqui, ele não é o mesmo Tiago de Atos 12. Tiago de Atos 12 é um outro Tiago. Esse Tiago aqui, ó, ele era pastor em Jerusalém. Esse Tiago, existia acho que 6 Tiagos, né? 6 Tiagos, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o livro que nós vamos estudar futuramente, tá, irmãos? Hebreus e Epístolas Gerais. Nós vamos mergulhar futuramente nesse mundo. Nós vamos estudar os capítulos, os versículos. Quer ver quantos Tiago tem, irmãos? Eu vou achar aqui, vou falar para vocês. Tiago, página 60. Tem alguns livros que a revista Escola Dominical chega a falar meio irmão de Jesus. Meio irmão, isso. O pastor Ricardo Carvalho, que foi meu professor também, que é o escritor aqui, ele não gosta dessa terminologia de meio irmão. Meio irmão, tipo assim, tem a ver, porque Tiago, ele era irmão de Jesus só por parte de mãe, né?
Só por parte de mãe, né? Então tem a ver esse meu irmão, mas que ele fala que não existe assim, tipo assim, meio irmão, né? Ou você é irmão, ou... Isso. Olha os Tiago que existe, ó. Existe Tiago, filho de Zebedeu, existe Tiago, filho de Alfeu, existe Tiago, pai de Judas Tadeu, existe Tiago, irmão do Senhor, que é esse Tiago aqui. São 4 Tiagos. São 4 Tiagos. Quando nós estudarmos esse livro, nós vamos entrar mais a fundo. Então, Tiago, são 4 Tiagos. Então, esse Tiago é irmão do Senhor. Ele escreveu aproximadamente no ano 62 depois de Cristo. O destino dessa carta, para quem ele destinou? Ele destinou aos cristãos que estavam na Palestina em geral. Por isso que é chamada Epístolas Gerais. Se lembra que eu falei aqui? Paulo aos Filipenses, é uma carta já com endereço certo. Carta aos Romanos, carta aos Colossos, destino certo. Aqui não, aqui já é em geral. Não tem uma pessoa destinada em nenhuma igreja X. Não é a igreja Corinto, não é a igreja da Galácia, não. É a igreja em geral, de todos os tempos. E Tiago também, irmãos, você vai, eu creio que vocês estudaram isso na escola dominical, né? Tiago, ele é uma carta que traz um pouco de exortação. Ele fala acerca da verdadeira religião, ele fala sobre o problema da língua, que é um pequeno membro, mas que, né, traz uma grande consequência, né? Você vai ver que Tiago, ele traz um paralelo também acerca da vida de Elias e a nossa. Ele, no finzinho da carta, né, ele fala, ó, Elias, semelhante a nós. A gente olha Elias, acha que ele tinha uma capa vermelha aqui atrás, né? E saía voando, né? Não, né? Na hora que a mulher falou que ia matar ele, ele ficou com medo, né? Então nós vemos que ele trata esse assunto, e é uma carta doutrinária e exortativa, Tiago, hein? Capítulo 4, ele chega a chamar os irmãos ali de adúlteros e adúlteras, um adultério espiritual, porque as pessoas estavam amando o mundo. Ele diz, né? Porventura vocês não sabem que aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus? Ou que em vão diz as Escrituras que o Espírito que ele fez habitar em vós tem intenso ciúme? Então o Tiago, no entanto, a gente quase não vê as pessoas pregar Tiago, né? Que é uma carta exortativa. Alguma dúvida dos irmãos? Hebreus, Tiago? Eu tenho a parte de Hebreu, assim, o que mais fica no mistério é que assim, todas as epístolas paulinas começam com Paulo, né? Sempre Paulo, e Hebreus não começa. Não né? começa. Aí fica uma intriga assim, se Paulo escrevesse Hebreu, né? Ele não começaria com introduzir. Ele começou nas cartas paulinas. Isso. Não sei se fala no livro, mas de que maneira que foram achadas essas cartas, assim, deve ter assinado. Então, um dos motivos que eles não batem o martelo que foi Paulo por causa disso. Entendeu? Quando nós estudarmos esse outro livro aqui, nós vamos estudar sobre as canonicidades. O que é canonicidades? O porquê esses livros estão na Bíblia, o motivo que esses livros estão na Bíblia. Foi feito o canon, né, que é uma regra de medir, né? Foram regras estabelecidas para averiguar os livros, né? Para saber se são inspirados ou não. Hebreus, por exemplo, passou raspando, entendeu? Mas como Hebreus tem todo o aparato e aponta Cristo e não confronta nenhuma doutrina neotestamentária e nem do Velho Testamento, ela foi encaixada como canônica, sim, né? Mas quando nós estudarmos aqui, nós vamos entrar mais nesse assunto, a canonicidade, o que os pais da igreja falaram desses livros, ou por que eles foram considerados inspirados.
Hebreus sempre teve essa incógnita, irmãos, sempre. É por Paulo não assinar, por não. Né? Aí a gente vê às vezes aí alguns evangelistas na televisão, eles ousam dizer, né? Carta de Paulo aos Hebreus, eu já vi isso. É corajoso, eu não falo. Tipo assim, se os pais da igreja, entenderam, eles não assinaram embaixo, nos primeiros dias ali, né? Hoje, mais de 2000 anos, nós vamos. Aí depois, irmãos, tem 1ª e 2ª Pedro. 1ª e 2ª Pedro vai da página 226 a 228. São todos livros pequenos, né? Livros, se você pegar para ler em casa, meia hora aí você lê, né? Os 2 livros, irmãos, foram escritos aproximadamente entre o ano 64 a 67. E o próprio livro deixa bem claro que foi Pedro que escreveu. Você lendo, você já vê ali nos primeiros capítulos, versículos, que foi aquilo que o nosso irmão acabou de falar. Ele já deixa claro, né? Que foi ele quem escreveu. 1 Pedro, irmãos, o propósito dele, ele foca a salvação. É um dos propósitos principais de 1 Pedro, salvação. É o foco de Pedro, é falar sobre salvação. 1 Pedro, né? Haja visto que ele destina aos irmãos que estão na dispersão. Vocês se lembram dessa palavra? Dispersão, diáspora, espalhado. Vocês se lembram da diáspora, das pessoas que ficaram espalhadas para o mundo da época? Depois de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado e o povo saiu, né, para as suas terras, levando o Evangelho. Então Pedro também não destina a uma igreja, ele destina aos irmãos que estão na dispersão, na diáspora, aos que estão espalhados, a todos que estão espalhados. Então o foco principal de 1 Pedro é a salvação. No entanto, ele até fala, né? Muitos têm a promessa do Senhor por tardia, né? O Senhor nunca vem, né? Ele diz, não tenha por tardia, porque na realidade Deus quer que todos alcancem o que? Salvação. Esse é o primordial. Pedro também fala sobre o sangue de Cristo. Vocês não foste comprados com ouro, com pedras preciosas, né? Foste comprado com precioso sangue. Então, 1 Pedro, o foco principal de Pedro, salvação. 2 Pedro, ele já tem uma outra vertente. Pedro, ele já entra combatendo o que? Os falsos mestres. Você vai ver que no capítulo 2, Pedro, ele começa a exortar sobre os falsos mestres. Eles se introduzirão no meio de vós, fazendo negócios acerca de vós. Então ele diz assim, vamos ler aqui, 2 Pedro. Segunda Pedro 2. Ele diz assim, eu vou adiantando para nós ganharmos tempo. Ele diz assim, mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e até mesmo negando o Senhor, que os comprou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos o seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. Por cobiça farão de vós negócios. Deixa eu dar uma pausa aqui. Será que
Pedro estava escrevendo para nós hoje? Você viu a importância de você fazer um cursinho? Heresia. O que é heresia? Heresia é uma distorção, é tomar para si uma interpretação isolada. E ele diz: farão de vós negócios, por cobiça farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre as quais o julgamento de Deus não tarda, e a sua perdição não dorme. Eu não sei, rapaz, lá prega uma teologia de prosperidade, a prosperidade daqui, dali, a igreja cresce, a gente prega uma doutrina sadia, a igreja não cresce, lá só fala de dinheiro, né? E o povo, irmãos, lembra que Paulo diz aos Filipenses: o importante é que eles preguem, por vanglória, por dinheiro, por negócio, o importante é que o evangelho seja pregado. Agora, Pedro, ele já traz o juízo deles não tarda. Sabe por quê? O camarada, ele está pregando tudo por causa de dinheiro, mas meia dúzia lá se salva verdadeiramente, conhece a palavra, sai dali, né? Procura uma igreja idônea para congregar. Aquela pessoa, ela foi salva ali, mas o líder, o cabeção ali que está trazendo aquela palavra por dinheiro, a condenação vai vir sobre ele. Entendeu? Aí que está o problema. Então Pedro, há 2000 anos atrás, ele escreveu 2 Pedro, já combatendo. Irmãos, sabe o que eu acho interessante? Isso aqui é muito bom vocês prestar atenção. Ele não fala falsos ensinadores apenas, ele não fala só algumas pessoas que pregam heresias, ele cita mestres, né, pastor? Mestre é alguém que está na frente, que ensina outro. Mestre é aquele que tem um poder da persuasão, e através dele multidão vai seguir os passos. Ou seja, não é qualquer um. A gente pega os testemunhas de Jeová, muitos dos cabeção são mestres, mas o próprio texto que nós acabamos de ter, negando o próprio Senhor. O que os testemunhas de Jeová fazem? Eles negam a divindade de Cristo, a personalidade do Espírito Santo. Eles negam, usam alguns textos isolados, dizem que traduziram do grego para o português, são mestres, mas lá atrás Pedro já estava escrevendo sobre isso. Então hoje, o dia que nós estamos vivendo hoje, nunca se falou tanta heresia, irmãos, tanta heresia. Você está entendendo? Então por isso que tem que ficar, né? Vocês que estão estudando, fique atento às heresias. Se você puder refutá-las, faça, porque se Deus está te dando oportunidade de você estudar, é para você confrontar as heresias. E Paulo fala sobre isso. Eu não falei semana passada, mas Paulo fala até sobre isso, né? Que o obreiro, além de ele manejar bem a palavra da verdade, ele tem que combater os contradizentes. O que é combater os contradizentes? Não é só se defender, é também, entendeu? Avançar, porque vai vir heresia, você só vai se defendendo. Você vai ficar o resto da vida só se defendendo, irmãos, das heresias? Não, o seu dever é. Por isso que existe também, que ajuda nisso aí, o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisa. Há 2 anos atrás, Isso. o presidente na IBM, Esse instituto é maravilhoso. pesquisa. Isso. Eu sou apaixonado por seitas heresias, irmão, sempre fui. Eu gosto demais de seitas heresias. Mas vamos. Vai ter também. Acho que é o 6º livro, não me lembro a posição certa, mas se preocupa não, que nós vamos entrar fundo nesse assunto sobre heresia.
mas como vocês já estão estudando, vocês já vão, né? Daí tem 1 João, 2 João e 3 João. Quem é esse João? Esse João é o autor do Evangelho, que escreveu o 4º Evangelho, e também o autor do Apocalipse. É esse João. Quando João, irmãos, escreveu essas 3 cartas, mais o Apocalipse, ele estava na igreja de Éfeso. João, nessa época, estava como pastor em Éfeso, entendeu? Isso está na página 231 a 235 do nosso livro. Isso que eu estou falando. Essas 3 cartas, 1 João, 2 João e 3 João, foram escritas aproximadamente no ano 89 a 90. Pode chegar aí 88 a 91, tem essa, né? Mas é aproximadamente essas datas aqui, 89 a 90 depois de Cristo. E qual é o destino? Ele destina, se você prestar bem atenção, ele destina a princípio a Gaio, que é um presbítero Gaio. Ele chega a citar a igreja eleita, né? Porque vocês se lembram que a igreja a princípio era nas casas, né? A igreja era nas casas. Então esse presbítero Gaio, ele era um dos pastores que cuidava do rebanho, numa dessas casas de oração. Então um dos principais objetivos de 1 João, falando de Pedro aqui, é tudo crente, né, irmão? Mas 1 João, né? 1 João, ó, é reforçar a fé, segurança e combater os falsos ensinos. Você está entendendo? Você vê que ele reforça a fé. No capítulo 1 ele já introduz isso, né? Ele fala sobre a divindade de Cristo. Ele introduz 1 João como ele introduz o Evangelho de João. Ele fala do Verbo que se fez carne, né? Ele fala do poder do sangue que nos purificou. Ele vem falando da remissão, da propiciação, no capítulo 2, verso 1. Ele fala da segurança, que nós temos um advogado junto do Pai, 1 João 2 e 1, né? Filhinhos, eu vos escrevo isso para que não pequeis, mas se vós pecar, há um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Verso 2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não tão somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo. Aí ele combate a heresia, ele diz lá no capítulo 4: provai os espíritos, para ver se provém de Deus ou não, né? Então, esses são os objetivos de João: reforçar a fé, segurança em Cristo e combater também os falsos ensinadores, os falsos mestres. Se lembra que eu falei para vocês, quando nós falamos do Evangelho, do gnosticismo, aquela praga que pega uma religião e começa, né? Então João também, ele é muito forte. Você pega, acho que é 2 João, que ele fala que aquele que... É bom aqui que eu vou até fazer uma pergunta para vocês, facinho. Aquele que disser que Cristo não vem em carne e tal, é o espírito do anticristo, entendeu? Aí ele diz assim, ó: se alguém vier ter com você e não traz essa doutrina, nem os cumprimenteis. Aí tinha uma irmã da igreja batista, a saudosa irmã Cida. Ela foi uma das responsáveis pela minha conversão. Ela era da igreja batista, pastor, e ela usava brinco, calça comprida. Há 21 anos atrás, a Assembleia de Deus, sobre uso e costume, né? Era bem...
Aí a irmã Cida passou, eu cumprimentei ela com a paz do Senhor, né? Aí tinha um pastor, um saudoso pastor amigo meu, não cumprimentou ela. Falei, pastor, por que o senhor não cumprimentou a irmã Cida? Ela não traz a mesma doutrina. Falei, como que é? Não, você não leu lá? Que aquele que não traz a mesma doutrina, não saudeis. Né? Daí eu fiquei pensando, eu era novo convertido, não entendia nada, né? Falei, doutrina, irmão, ela não tem doutrina. Até hoje é assim, né? Tem gente que pergunta, sua igreja tem doutrina? Falei, qual que você quer? Quer a doutrina de Cristo, do Espírito Santo, dos últimos dias? Tem a doutrina da Trindade, tem qual doutrina que você quer? Não, sobre calça, brinco. Falei, irmão, não é doutrina, isso é costume. Isso aí não é doutrina, irmão. Doutrina, ela é doutrina em qualquer lugar do mundo. O que é doutrina no Brasil é doutrina nos Estados Unidos, é doutrina na China, é doutrina na Coreia, é doutrina no Japão, é doutrina na Argentina. Doutrina é doutrina, não muda. Agora, usos e costumes muda. O que se pode usar aqui, onde o senhor teve na Argentina já é bem diferente, né? O senhor falou do pão lá, não é? E também o culto deles. O culto. Não tem costume de dançar, né, na igreja, assim, gesticular. Eles só cantam. E se você ficar meio parado assim, eles sentem constrangido. Sente constrangido. Você dá uma chacoalhada junto com eles. É o ritmo deles, né? É o ritmo. Eles batutam, aquelas coisas. Isso. Parece que aquelas congadas são muito parecidas. Mas é cultura local. Local. Aí nós estávamos em 10 irmãos, eu vou ter que Dá um sacode. Não, para você ver que quando você vai fazer missão transcultural, há uma diferença. Você está entendendo? Então você tem que discernir aonde você vai. Até o irmão João Paulo, que é o secretário do nosso campo, tem todas as filmagens. Quando as igrejas pedem, quem traz, né? Assim, algumas viagens, as últimas viagens da Argentina. Aí aparece nós lá tudo, que é a última viagem que a gente fez. Isso. Cultura, irmãos. Você está entendendo? Cultura de povos, nações. Quem trabalha com missões tem que ser bem. 30, 40 minutos batendo palma e Isso. Dentro do nosso próprio Brasil já tem diferente cultura. Dentro do nosso próprio Brasil aqui, ó. Se você for aqui um pouquinho para o sul, você vai ver lá já a cultura do chimarrão. Você chega lá, os irmãos estão com chimarrão, um passa para o outro, não é cafezinho. Cafezinho é nós aqui, irmão. E se você não tomar um chimarrão lá, é desrespeitoso, né? tem uns 10 mandamentos do chimarrão. Isso. Correr a rosa, pode pular. Isso. Não pode devolver a cuia com água também. Você tem que tomar tudo. Tomar tudo e fervendo. Gostou, não gostou, tem que tomar tudo. Então, para você ver como que é dentro do próprio Brasil, você está entendendo? Então você tem que, se você for uma pessoa muito fechada, né, não maleável, Minas Gerais também eles têm a cultura deles, né? Mineiro tem as culturas deles. tem. Chegar na casa e oferecer uma comida, aconteceu muitas vezes. Tinha acabado de almoçar, e aí fazendo visita, chegava lá, a pessoa chegou do hospital, mais tarde, aí estava almoçando. Várias vezes fizeram um prato para mim. Não perguntou se queria, não. Ele fez um prato e dava na mão. Aí, ó. Eu falei, eu já almocei. Não, eu só almoçou lá, a comida aqui o senhor não comeu. Não Pode comeu. comer. Aí Viu? 2 pratos para dentro. Depois faz uma carreira lá, agora queima aquela. Isso. Então, irmãos, quando João ele fala disso, para não receber em casa, você está entendendo? Aquele que traz a doutrina, vocês não recebem ele em casa. Por quê? Primeiro, nas casas eram as igrejas eram nas casas. E essa saudação do judeu não era uma saudação, Pai do Senhor, irmão. Não.
Essa saudação consistia em a pessoa ficar ali até pousar e permanecer alguns dias. Então, nessa da pessoa vir se hospedar, ficar na casa onde tem culto, se ele não crê na mesma doutrina que você, um exemplo, sobre a doutrina do Logos que encarnou, do Cristo que se fez carne, ele já vai semear a doutrina dele ali. Se ele não crê que o Espírito Santo é uma pessoa, ele já vai semear a doutrina ali, aonde tem culto. Aí o que acontece? No próximo culto já vai ter problema. É que nem você, irmãos, nós tínhamos um presbítero, isso já tem alguns anos, nós tínhamos um presbítero, no culto de ensinamento, ele falando sobre divindade de Cristo, Jesus é o arcanjo Miguel no Antigo Testamento, né? Falei, não, irmão, não, mas Jesus, trazendo doutrina adventista, presbítero, não, mas Jesus é o princípio da criação, doutrina testemunho de Jeová. Falei, irmão, peraí, isso aí é ensinamento de testemunho de Jeová com adventista. O senhor crê nisso aí? Não, eu sempre acreditei. E o que o senhor faz como presbítero da Assembleia de Deus? Nós acreditamos que Jesus é Deus, é o Deus que se encarnou, eterno, nunca criado, mas sim gerado. Aí, não sei o que, aí levantou e falou, não, depois nós resolvemos essa questão no ministério, porque ele começou a falar, por ele ser um presbítero da igreja, já começou a trazer confusão na cabeça dos irmãos, entendeu? Então por isso que João ele fala, para não receber, entendeu? Para não receber, né? No entanto, tanto no 3 João, no 2 João, você vai ver que ele bate na mesma tecla. Marcelo, hoje em dia está perigoso em nossos dias, porque muitos recebem através da televisão. E às vezes não dá crédito que ensina na igreja, dá crédito. É aquilo que eu falei para vocês, acho que na aula passada, que a irmã falou, não, mas lá na Record eu assisti nos 10 mandamentos lá. Eu falei, irmã, mas está fora da palavra. Mas eu assisti. Você pode assistir à vontade, irmã, mas está fora da palavra. Então por isso que a pessoa, isso aqui, irmãos, ó, não adianta, é por aqui, ó, entendeu? Eu sou chato, irmãos, eu vou ser honesto com vocês. Eu sou um cara chato, assim, no sentido de heresia. Meninice até que a gente, né? Quem não foi menino um dia, né? Paulo disse que ele foi menino, né? Mas a heresia é problema, entendeu? Eu já depois do culto já catei o pregador para o pescoço e vamos sentar aqui, entendeu? Porque meninice é uma coisa, mas heresia é problema. Eu me lembro, numa das últimas igrejas que eu pastoreei, eu quase tomei o microfone do pregador, irmão. Faltou quase nada. Isso porque ele era meu amigo. Faltou quase nada, irmão. Faltou nada. Eu quase tomei o microfone na mão dele, porque ele estava falando tanta bobeira que eu fiquei de pé, fiquei do lado dele e falei, na próxima eu tomo da mão dele. Ele viu que eu não estava gostando. Meninice, tudo bem, você pode, né? Quem não foi menino? Mas heresia, irmão. E você como um líder, você como um obreiro, como um dirigente que está cuidando, zelando do rebanho, eu sou chato, irmão, porque eu sei que eu vou prestar conta. Vai sobrar para mim. Ah, mas o pregador que o senhor trouxe disse isso. Aí você vai falar que o pregador está errado se você convidou? Né? Irmão, eu vou ser honesto com vocês, dependendo de quem eu sou. A minha esposa está ali, me acompanha há mais tempo, né, pastor? O senhor está conhecendo ela? Eu sou chato. Se o camarada chega na igreja, eu conheço o procedimento dele, ele pode ser arcanjo, irmão, ele vai ficar lá.
não tem oportunidade para nada. Reclama depois com quem você quiser reclamar, porque eu penso o seguinte: se você está ali, pastor presidente, nosso pastor empossou você, você é o líder espiritual daquele rebanho, então perante Deus você está responsável ali. Se você abre uma brecha para um cidadão desse entrar, você está entendendo? A conjectura é permitida, né? Conjectura sim, desde como heresia. Isso. Desde que você não fira os princípios. Isso é hermenêutica que nós vamos estudar profundo isso aí, né? Então, a heresia é um problema que nós estamos falando. O camarada sabe que a gente é pré-tribulacionista. Vou dar um exemplo para você. Ele prega dizendo que nós estamos na grande tribulação. Já pensou o problema que você vai arrumar na igreja? O pastor Bento é um grande amigo meu do Ministério Madureira de Guaratinguetá. Nós estávamos com um curso lá, tinha um obreiro que foi pregar lá a convite dos jovens. Ele falou num culto que não existe trindade, não existe trindade, e semeou aquilo no culto. Irmãos, o pastor para explicar para os irmãos que a trindade é bíblica, levou meses para ensinar. Mesmo assim ainda ficou um ou outro com aquele vestígio daquela heresia, entendeu? Então, aquilo que o nosso pastor presidente falou, né, pastor? Na terça até, né, ter o cuidado com quem você vai convidar, né? Porque dependendo de quem é, você vai sofrer depois, irmão. Se você está na frente da igreja, da liderança, você vai sofrer. Vamos para frente, que atrás vem gente. Pode falar. Eu sou novo convertido, né? Então, no início você falou que é iniciante? Oi? No início, pode falar? Não, meninice é o seguinte, deixa eu dar um exemplo. Meninice, irmãos que pula de um pé só, né, pastor? Rodopiia, coisa assim que não prejudica ninguém. Se você num culto pentecostal aí que o Espírito Santo desce, você fica pulando, não vai prejudicar ninguém. Como as nossas crianças. Isso. Pula aqui, pula lá. Pula ali. Não pega criança. Isso. Daqui a pouco ele começa a crescer. Ele para daquilo. E ele já vai tomando Isso. de adulto. E aí, no caso que ele está dizendo que é melhor entre aspas, porque aí vai ter os ensinamentos. E ele vai amadurecendo. Vai amadurecer. Isso. Tem tantas coisas que a gente fez lá atrás, Isso. que a gente analisa hoje, puxa, Eu tenho umas fitinhas de pregação antiga minha, na época do cassete, né? De 20 anos atrás, irmão. Eu tenho ainda guardado. Eu escuto assim, tem hora. Rapaz, não tem coragem de falar isso, não. Né? Tipo assim, são coisas que não atinge ninguém, não atinge a doutrina da igreja. Ninguém vai se perder. Agora, uma heresia já está entendendo? Já prejudica. Paulo diz: eu quando era menino falava como menino, agia como menino, pensava como menino, mas depois que cresci, deixei das coisas de menino. Entendeu? Então, tipo assim, que meu irmão é novo convertido. O novo convertido é uma criança na fé. Então, é claro que o novo convertido, ele está aprendendo, ele está amadurecendo. É que nem o pastor falou, é uma criança que está, né? Às vezes derrama o copo com leite, a mãe fica um pouquinho brava, né? Porque é criança. A minha filha botava ela dentro das panelas, ela tem, até hoje não é assim, cheio de dinheiro, mas naquela época bem pobre no Paraná, eu botava um cordão e ela dentro da panela e arrastava ela na casa. Minha esposa ficava doida. Eu falei, não tem carinho. E aí eu ponho ela dentro da panela, preciso gastar, Isso. e ela fica contente, e daqui a uns dias não vai querer mais, porque aí cresce o capaz na panela. Hoje ela está casada, ela tem. É coisa de criança, porque é uma fase. Aqui, ó, quem tem mais de 30 anos vai entender o que eu vou falar aqui, ó. Quem nunca pegou uma tampa de panela? Quem nunca aqui? Alcide, pelo jeito, já fez isso também.
Cabo de vassoura. Cabo de vassoura. Mas ele é um cavalo, né? Aham, isso. Hoje a gente tem coragem de fazer isso? De jeito nenhum. Você está entendendo? Então é coisas de menino, né? É o exemplo. Dá uma rajada de línguas aí, irmão. Dá uma rajada. Alguém vai desviar por causa disso? Ninguém vai desviar. É uma, né? Amém. Estamos aí para isso. Tranquilo aqui? Os Joãos, 1ª, 2ª e 3ª João. Depois disso, irmãos, existe essa epístola muito preciosa que quase ninguém dá crédito para ela. Judas. Está na página 236. Judas é um livrinho pequenininho, mas é um livro de um conteúdo, irmãos. Esse Judas também é ele que é irmão do Senhor Jesus, irmão de Tiago. Para quem que ele escreve? Ele diz lá: aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados de Jesus Cristo. E a humildade dele, né? Ele não declara que ele é irmão. Não, ele é humilde. É servo de Jesus. Servo de Jesus, irmão de Tiago. Você está entendendo? Tipo assim, ele poderia já se declarar, né? Eu, irmão do Senhor, né? E essa epístola dele, irmão, se você ler ela devagarzinho, você vai ver que ele, versículo 3, ele já chega, né? Quando eu, vamos ler aqui, Judas 3. No entanto, é o tema quando você estuda apologia, né? O tema é Judas 3, né? Que ele diz assim, ó: amados, quando dediquei toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que é comum, tive a necessidade de vos exortar a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que é batalhar pela fé? É você brigar pela causa. Você está entendendo? E ele diz assim, ó: quando eu dediquei com muita diligência para vos escrever acerca da salvação, aí ele diz aqui, ó: eu tive a necessidade, ó, para você ver, eu tive a necessidade de vos escrever, para que vocês batalhem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, ele estava escrevendo, de repente o Espírito Santo assoprou sobre ele: escreve sobre isso, ó, a batalhar pela fé. E que fé é essa? Aquilo que nós falamos, a justificação pela fé, a fé no Cristo, a fé no Filho de Deus que se fez carne. Aí o verso 4 ele continua dizendo, né? Porque certos homens se introduzirão com dissoluções a qual antes estavam ordenados para condenação, homens impiedosos que converteram a graça do nosso Deus em lascívia. Olha para você ver como ele já vai entrando para combater o que? Até coloquei aqui, ó: combater as terríveis heresias que surgiram. E você pode acrescentar os falsos mestres, entendeu? Você vai ver que ele fala de Noé, ele chega até a falar de Enoque. Ele exorta mesmo, irmãos. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Opa, tem gente na dúvida. Tenha misericórdia dele, está na dúvida. E qual é o problema que está na dúvida? Você se lembra lá do Apocalipse? Oxalá foras quente ou frio. Porque se não é nem quente nem frio, ele está na onde? No meio. O que é o meio? O meio é dúvida. Meio não é nem lá e nem cá, está na dúvida. Apiedai-vos desses que estão na dúvida. Você está entendendo? Então você vai ver que Judas, embora seja uma epístola pequenininha,
mas ela traz um conteúdo muito forte, combatendo heresias e falsos ensinadores. Na realidade, irmãos, eu vou adiantar um pouquinho o que está aqui nesse outro livro, só para você ter um relampejo. Há quem diga que Pedro, porque a epístola de Judas foi escrita antes de 2 Pedro. Há quem diga que Pedro, ele pegou alguma coisa de Judas para escrever na sua carta, entendeu? Pode ver que se você ler Judas e ler 2 Pedro, você vai ver que há uma conotação. Judas fala de anjos que estão aprisionados em cadeias eternas. Você vai ver que Pedro também fala. Você vai ver que Judas fala do problema do dilúvio da época de Noé. Você vai ver que Pedro também fala. Então, dentro do mundo teológico, há essa especulação de que Pedro copiou alguma coisa de Judas, entendeu? Tipo assim, ele pegou, inspirado na carta de Judas, ele escreveu algo, porque para onde Pedro mandou a carta, tinha coisas semelhantes o que Judas escreveu, entendeu? Deixa eu dar um exemplo para você. Você está aqui no Jardim Heloína, o pastor está aqui no Jardim Heloína, e acontece um fato aqui, ele traz um ensinamento aqui, sobre um fato que está acontecendo aqui, mas amanhã ou depois Deus leva ele para um outro lugar, chega lá e ele encontra um problema semelhante que acontece aqui. Se o problema é semelhante, o que eu tenho que fazer? Aplicar o que eu apliquei. Você está entendendo? Então, segundo alguns teólogos, o Pedro, ele procurou aplicar aquilo que Judas aplicou, combatendo, defendendo a igreja, combatendo as heresias, os falsos ensinos. Por isso que você vai ver que tem muita coisa que tem em Judas que está em 2 Pedro, mas Judas foi escrito primeiro do que 2 Pedro. Alguma dúvida em relação a Judas? Esse não é o Iscariotes, tá, irmão? Uhum. Vocês se lembram que eu falei isso para vocês do Judas Macabeus, né? Pastor, o que quer dizer esse versículo 9 de Judas, do jeito que Essa Bíblia que a letrinha é minúscula, irmão. eu não falo mais? Mas o arcanjo Miguel não contendia com o diabo, isso? A despeito do corpo de Moisés, e não ousou trazer contra ele palavra de acusação ou de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Isso? Então, que a gente sabe que até hoje ninguém sabe onde o corpo de Moisés se encontra, né? Por quê? Moisés, ele subiu no monte, eu esqueci o nome do monte, quando ele morreu, né? Ele subiu no monte, avistou a terra e morreu. Ninguém encontrou o corpo de Moisés até hoje. Por quê? Já pensou se os israelitas achassem o corpo de Moisés? Ia virar uma idolatria. Porque Moisés, irmãos, ele é o supremo líder dos israelitas, dos judeus, dos hebreus. Então, por isso que quando Cristo falava que ele era superior a Moisés, ou a Abraão, que ele falou, né, antes que Abraão disse eu sou, eles se escandalizavam. Você está entendendo? Porque autor aos Hebreus, lembra que eu falei aqui, superior a Moisés, superior aos anjos? Você está entendendo? Porque para os israelitas, Moisés é o ápice. Dentro desse pensamento aqui, irmãos, há uma especulação, não sei se o pastor já ouviu algo sobre isso, que o diabo, ele queria que o corpo de Moisés fosse achado, para haver o que? Idolatria. Havendo idolatria, o povo se corrompe. Mas só que o que aconteceu? O arcanjo Miguel contendia com ele, mas ele não usou palavras. Ele disse o que? O Senhor te repreenda. Entendeu? O Senhor te repreenda. Mas segundo o que a gente sabe, até hoje não achou o corpo de Moisés. Até hoje. Alguma outra questão, irmãos? Então vocês estão. Pode fazer a prova hoje, então.
Ó, eu não ia falar nada, mas eu acabei de dar uma resposta para vocês de uma das questões aí, viu? Acabei de dar uma resposta. Depois vocês veem aí. Acabei de dar uma resposta para vocês, né? Quem quer ir para o Apocalipse? Apocalipse, o autor é o João, data aproximada ano 96 depois de Cristo. O destinatário primário é os que estavam na Ásia, né? É os primários. Depois a todos os cristãos. O Apocalipse, a princípio, foi escrito aos que estavam na Ásia, depois a todos os cristãos. Nessa época, João estava em Éfeso. Aí é uma questão, né? Por quê? Quando você abre o livro do Apocalipse, João ele introduz o quê? Que ele estava na ilha de Patmos. Mas só que ele não escreveu, irmãos, quando ele teve a revelação. Ele escreveu tempo depois. Porque ali na ilha de Patmos, aonde ele estava, não havia condições dele escrever nada. Não tinha pergaminho, não tinha papel, não tinha como ele escrever, porque não tinha material para ele escrever. Então, na realidade, João escreveu isso depois, quando ele estava em Éfeso. Vocês se lembram que eu falei sobre o imperador Dominiciano, que jogou ele no tacho fervendo de azeite? Está nesse livro aqui, ó. Eu até estava falando para o irmão Bruno e para o nosso irmão aqui. Esse livro, irmãos, é uma das matérias do curso avançado. O curso avançado do IBAT, depois que vocês terminarem esse curso, tem um curso avançado para quem quer mergulhar um pouco mais profundo, né? São 16 matérias a mais, que é considerado o bacharel livre, né? Então, uma das matérias que a gente estuda é o Apocalipse. Então, nesse livro aqui, o professor Robson Vander, que é um amigo nosso também, ele escreveu sobre isso. E o interessante é que a palavra Apocalipse, até eu escrevi aqui, ó, a palavra apo, significa levantar, retirar. A palavra apo significa levantar ou retirar. O calupsos não é o calipso, tá, irmão? Daqui a pouco alguém está falando, irmãos, na Bíblia fala sobre essa banda aí, o calipso. Eu vi lá, irmão. No grego é calupsis. E também não é calupsita, irmão, é calupsis. Significa descobrir, desvendar. Então a palavra no original apocalipsos tem uma conotação de tirar o véu, entendeu? Revelar o que está oculto, né? Desvendar, descobrir. Então por isso que nós chamamos revelação, o livro das revelações. Porque o que é uma revelação? Revelação é descobrir o que está oculto. Então quando alguém diz assim, ó, eu tenho uma revelação, mas Deus não me mostrou. Ué, irmão, que revelação é essa? Quando você falou que Deus te deu uma revelação, quer dizer que já foi descortinado. Já saiu o véu, já foi mostrado. Então a palavra revelação tem essa conotação: tirar o véu, descortinar, abrir, clarear. Está entendendo? Esse é o Apocalipse de João. Ela tem três tempos, né? Ele diz assim, ó: escreve, pois, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que depois hão de acontecer. Entendeu? Então o Apocalipse, ele tem a princípio, até o capítulo 4, você pode aplicar ali dentro da nossa linhagem pentecostal pré-tribulacionista, arminiano, tem que explicar bem para não dar problema, né? Você pode aplicar até o capítulo 4,
que o cumprimento estava dentro do plano que João estava vivendo. Daí depois é tudo revelações que iriam acontecer futuramente. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, a besta que se manifesta, que está preso em Curitiba. Estou brincando. Estou brincando, né? Tudo isso, né? Eu até brinquei nas eleições, né? Que o diabo também, ele imita Deus, vocês sabem disso, né? Existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo, assim como existe a besta, o falso profeta e o anticristo, né? A besta, o falso profeta, o anticristo, né? A besta, ela ainda não se manifestou, né? A besta ainda não se manifestou, e nem o anticristo. Só nas vans. Só nas vans, né? Então a gente pega e vê que o diabo, ele procura imitar o plano de Deus. O falso profeta, para trazer o falso ensinamento, entendeu? Aí o livro do Apocalipse, ele descortina, irmãos, todo esse assunto. Aí você pega as 7 cartas, são 7 cartas introdutórias, né? Essas 7 cartas tem 2 maneiras de você interpretá-las: dentro de um panorâmico histórico, dentro dessa linhagem que nós acreditamos, nós estamos vivenciando a última carta, que é a Laodiceia, né? É uma igreja que não tem problema doutrinário. Você não vê Jesus falando que a igreja de Laodiceia não traz doutrina de Jezabel, a igreja de Laodiceia não traz doutrina dos nicolaítas, não traz doutrina de Balaão. A igreja de Laodiceia, ela não é uma igreja quente, mas também não é uma igreja fria. É uma igreja rica, é uma igreja próspera, mas é uma igreja morna e inchada, que dizia: rico sou, mas o que o Senhor diz? Não, na realidade você é pobre, miserável, cego e nu. Oxalá foras quente ou frio, porque vocês não é nem quente e não é nem frio, vocês são mornos. E é interessante nós analisar isso, irmãos, que os historiadores dizem que passava ali pela cidade de Laodiceia, né, um encanamento de água, e algumas águas com salimbro, que eram águas mornas. Não sei se vocês já ouviram alguma coisa sobre isso. Então as pessoas, quando tomavam aquela água, pastor, na hora a pessoa tomava a água, já vinha aquele estado ruim, né, de ânsia, de vômito. Então por isso que quando Jesus fala para João para escrever numa linguagem que eles entendam. Então quando Jesus diz: vocês não são nem quente e nem frio, vocês são mornos, porque vocês entendem o que é mornidão, e a mornidão dá ânsia de vômito, entendeu? Então a igreja de Laodiceia, segundo, dentro dessa linha de interpretação histórica que nós estamos vivenciando, a última igreja é uma igreja que ela não é mundana, não é uma igreja, não é uma Babilônia, mas também não é uma igreja que tem um ápice. É uma igreja, está entendendo? Então é o perigo, porque o próprio Cristo disse que nos últimos dias muitos vai ter o amor, né? O amor esfriarão no amor, né? Como que é a palavra? Fugiu a palavra, irmãos. Amor de muitos esfriarão, entendeu? Mas na realidade o problema das pessoas hoje é que eles pegam o texto e começam a querer aplicar na igreja local, né? Na igreja local, deixa eu ver se a minha igreja é Laodiceia, Esmirna, né? Ele esquece que ele é uma igreja individual. Você é cada um de nós aqui somos templos individuais.
Agora você, o que você é? Você tem perseverado? Você está morno? Você está quente? Você está frio? Né? Você traz a doutrina de Jezabel? Você aceita as doutrinas de Balaão? Como que é você? Porque é muito fácil a gente pegar problemas e jogar no outro, né? A síndrome de Adão. Se lembra de Adão? Deus chegou para Adão e diz: Adão, aconteceu um probleminha aí, né? O que aconteceu aí, Abraão? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, né? Já empurrou o problema para o outro. Aí Deus chegou para a mulher: Eva, ah, serpente. Aí Deus chegou na serpente, a serpente não tinha para quem empurrar. Na realidade, o homem, ele tem muito disso. Ah, eu sou frio porque a conta de luz que veio alta, a gasolina que aumentou, o petróleo que a guerra na Coreia do Norte lá, por isso que eu sou frio, irmão, por causa da guerra da Coreia do Norte, entendeu? Né? Ele sempre procura, mas ele nunca faz igual Davi fez no Salmo 51. Eu errei, eu fiz o que era mal, eu falhei, entendeu? Isso, que é uma coisa louvável do pródigo. Quando o pródigo viu que o negócio não estava bom, ele não diz: rapaz, meu irmão era chato demais, por isso que foi embora. Não, o que ele fez? Arrependeu. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não quero ser chamado de filho, porque eu fui rebelde, só quero estar na casa. Ele reconheceu. Por isso que a atitude do pródigo é louvável, porque ele não colocou a culpa no irmão mais velho, ele não colocou a culpa em ninguém, ele reconheceu a sua transgressão. Então eu falando de igrejas individuais, cada um sendo igreja, quando nós reconhecermos que nós precisamos melhorar, o coletivo será melhor, né, pessoal? Porque aquilo que eu já disse a vocês aqui, e nós vamos estudar nos evangelhos, a partir da semana que vem você vai ver que Jesus entrou no templo mandando ver, porque o povo não queria trazer o sacrifício de casa, queria comprar o sacrifício pronto dentro do templo. E culto, irmãos, culto se traz de casa, culto não se faz na igreja. Ah, o culto hoje estava ruim. O problema é seu, irmão. Quem ofereceu o culto foi você. A culpa não está em Deus, irmão. Não terceiriza a culpa. Enquanto você fala que o culto estava ruim para você, o outro irmãozinho falou: rapaz, que mensagem, que algo. Por quê? Ele trouxe o culto de casa, ele trouxe o boizão lá da casa dele, arrastando o boi, entendeu? Então quando ele chegou no altar, é claro que é simbologia, né? Quando ele entrou no templo e ele ofereceu o que ele trouxe, desceu o fogo de Deus e recebeu, porque ele trouxe. Mas tem gente que acha que culto é liga e desliga. 7 horas você liga, 9 horas você desliga. Não, irmão, você está entendendo? 3 horas da tarde no domingo, já vai lá partindo o novilho, entendeu? Já vai preparando a lenha, né? Já vai ali ajeitando o seu sacrifício, para na hora que você chegar às 7 horas, o seu culto está pronto, você só vai oferecer. Eu estou falando isso em simbologia, entendeu, irmãos? Dentro do contexto do Antigo Testamento, para que você faça o seu culto. Agora, se o outro saiu murmurando, o problema é dele, é você e Deus. Amém? Alguma dúvida sobre o Apocalipse? É claro que tem muitas, né? Pastor Marcelo, tem o livro de Apocalipse, tem muita simbologia. A gente vai aprender sobre simbologia no médio ou no cristão? Hermenêutica. Nós vamos aprender no médio. Vai falar isso, o que significa isso? Inclusive nós vamos estudar parte da simbologia em escatologia, porque o livro de Apocalipse, ele é um livro escatológico também, ele é um livro histórico e escatológico. Então em escatologia nós vamos entrar em Apocalipse,
E em hermenêutica nós vamos aprender as simbologias, as regras de interpretação, literal, alegórico, figurativo, o que significa a parte, um exemplo, Apocalipse capítulo 6, e vi um homem assentado sobre um cavalo branco e tal. O que quer dizer branco? Branco simboliza pureza, né? Mas aquele cavalo branco do capítulo 6 não é o Cristo, entendeu? Aquele cavalo branco, ele tinha um arco na mão. Mas o que adianta um arco, irmão, sem a flecha? Para que serve um arco sem a flecha? Nada. Então não pode ser o Cristo, porque é como você ter uma arma sem a munição. E diz ali, e ele saiu vencendo para vencer. E Jesus não saiu vencendo para vencer. Jesus, ele é vencedor, entendeu? Ele tinha uma coroa na cabeça. O que é aquela coroa? Coroa significa poderio. Jesus não tem coroa, Jesus tem diademas, entendeu? E outra, você pega ali os 4 cavaleiros. Como que um cavaleiro é Cristo e os demais são destruições e juízo? Então não pode ser o Cristo ali é o anticristo que vai enganar a multidão no período da grande tribulação, que aí é onde nós cremos que somos pré-tribulacionistas, que vai ser o período do anticristo. Ele vai reinar durante 3 anos e meio, para se cumprir Daniel 9:27, fará aliança com ele. Israel vai firmar um concerto com esse falso Messias. O templo que ainda não foi reconstruído, porque a mesquita está lá, tem aquela mesquita, e o templo tem que ser reconstruído ali. Mas como que eles vão reconstruir um templo ali, se tem uma mesquita de muçulmano? Aí sabe onde a gente entra? No ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a união de todas as religiões. Você está entendendo? Todos os caminhos levam a Deus, mas todos os caminhos levam a Deus. O que Jesus disse em João 14,6? Eu sou. Aí, pelo anticristo estar com um poderio e ele está reinando, ele vai fazer o quê? Um acordo com os muçulmanos. Para quê? Para reconstruir o templo ali. Reconstruindo o templo ali se cumpre 2 Tessalonicenses. Ele assentará no lugar de Deus, querendo ser Deus. Você está entendendo? Aí você viu? Uma coisa de Tessalonicenses se cumpre. Aí nós vamos, Daniel vai se cumprir. Aí vamos pegar todos os textos escatológicos junto com Apocalipse, essas alegorias, o chifre menor que se levanta, 7 chifres que se estende, entendeu? Todas essas palavras simbólicas, que às vezes você lê, tudo em escatologia e hermenêutica. Vamos ver se a gente consegue trabalhar hermenêutica junto com a escatologia, pastor. Fica melhor, Isso. Então, Coríntios diz, cantava desde quando era rapazinho, ainda canta nas igrejas. Se analisar bem, diz assim: não importa a igreja que tu és. A gente tem que se importar, porque a pessoa está numa igreja que não vive a palavra de Deus. Não vive a palavra, aí tem que se importar sim.